Hello, everyone! Eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e nós estamos dando continuidade à série de vídeos com a correção das atividades do PET 2, né, de língua inglesa do 8º ano. Esse vídeo, então, são das atividades da semana 2, volume 2, 8º ano de língua inglesa. Esta daqui é a primeira página que vocês já conhecem, né? Aqui tem as informações, tem as orientações e informações que vocês precisam para saber o que se espera que você aprenda com essa atividade. Então, não se esqueça de pegar o seu caderno, dicionário, providenciar um ambiente tranquilo para você fazer a sua atividade e leia todas as questões antes de iniciar, para isso te ajudar na hora de encontrar suas respostas, tá? Na atividade, eu tenho aí, então, uma dica para vocês, antes de iniciar, né? Que as questões estão em inglês, mas você pode responder em português, está lá no enunciado, tá? Responda em português as questões a respeito de lookup, que é o texto que nós temos aí apresentado, tá? Então, o que eu vou pedir a vocês? Que vocês tentem responder nas duas línguas, tá? Para a gente memorizar aí as palavrinhas melhor e conseguir fazer montar essa estrutura de frase na cabeça, tá? Então, vocês podem responder em português e em inglês também, que aí vai ajudando vocês a melhorar. Fiquem atentos aos verbos, tá? E os question words usados nas perguntas, porque é isso que vai te ajudar a responder, a encontrar o que você precisa. Então, vamos lá. Questão 1. Leia o texto Look Up, um filme de palavras para uma geração online, que tem como objetivo nos ensinar que num mundo onde nós continuamos a encontrar meios para nos conectar com outras pessoas de maneiras mais fáceis, os resultados podem gerar mais tempo sozinhos. Texto escrito, falado e dirigido por Gary Turk. Se possível, veja o vídeo, que está disponível nesse link aí. E aí eu tenho o texto Look Up, né? São 2 trechinhos aí. Responda em português as questões a respeito de lookup. Então, vamos por partes, né? Até aqui, eu vou pedir a vocês para fazer aquela leitura visual, aquela leitura rápida primeiro, conectando, reconhecendo aí, né, as palavrinhas cognatas, que são as parecidas com as do português, as palavrinhas que são familiares para vocês, ou seja, as que já são conhecidas para vocês. Leiam novamente pela segunda vez, tentando, né, entender o que está escrito nesse texto, e aí depois vocês começam a responder, tá? Então, questão 2. Respondam em português as questões a respeito de lookup. Letra A. How many friends does the author have? Então, how many, a expressão how many significa quantos, quando eu quero perguntar quantos. Friends você já conhece, né? Amigos. Então, quantos amigos o autor tem? Logo na primeira linha do texto, ele fala assim, olha, I have 422 friends, yet I am lonely. Eu tenho 422 amigos e ainda estou sozinho, né? Então, ele fala, ele tem 422 amigos. Como a gente vai responder isso em inglês? Porque lá no texto está escrito assim, I have, eu tenho, porque ele está falando na primeira pessoa. Só que agora, a pergunta é sobre ele, o autor. Então, eu vou responder na terceira pessoa, né? Eu vou falar, ele tem. E aí, eu tenho que lembrar que quando eu estou falando no presente, né? No simple present, eu tenho alguns verbos, né, que mudam, porque são irregulares, e tem alguns verbos que eu vou só acrescentar o S no finalzinho, né, para indicar que é a terceira pessoa que está falando. Então, aqui vai ficar assim, olha, he has 422 friends. Então, ele tem, tá? Na questão B, is he happy with his friends? Ele está feliz com os amigos dele? Bom, só na primeira linha já dá para perceber, né, que provavelmente não. Por quê? Porque ele tem esse tanto de amigo, mas ele ainda está sozinho, então ele não está feliz, né? Só que aqui eu tenho uma pergunta que se inicia com o verbo be, né, is. Todas as vezes que eu inicio uma pergunta com o verbo be, né, significa que a minha resposta vai ser curta, sim ou não, né? Eu estou perguntando, ele está feliz? Não. Sim, né? No português, eu vou simplesmente responder não. Ele está feliz? Não. Mas em inglês, eu preciso de ter um sujeito, né, para poder responder. Eu não posso simplesmente responder no.
na conversa informal isso até acontece, né? Mas não seria muito educado responder assim. Então, a gente vai colocar no, he isn't, porque eu estou falando dele, não é? Lá no texto, ele fala o tempo todo na primeira pessoa, I am, mas aqui eu estou falando na terceira pessoa na hora de responder. Então, no, he isn't. Letra C. What is the problem between the author and his friends? Qual é o problema entre o autor e os amigos dele? Olha só, essa palavrinha between significa entre. Então, lá olha aqui, eu vou até apontar aqui para vocês, né? Nas duas últimas linhas do primeiro parágrafo, tá assim: The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. Vamos lá, ver o que está falando aqui. O problema que eu tenho fica entre os espaços, né? Olhando nos olhos deles ou em um nome na tela. Ou seja, qual é o problema dele aqui? Né, tem um buraco, um espaço gigantesco entre você estar pessoalmente olhando nos olhos, conversando com alguém, e você simplesmente está ali procurando o nome na tela, né? Passando o dedo ali no seu celular, procurando o nome na tela. Existe uma distância muito grande, né? De conexão aí entre você olhar nos olhos e você simplesmente estar passando o olho ali na tela, olhando o nome dos seus amigos. É isso que ele quer dizer. Então, eu respondi aqui de uma maneira diferente da do texto, tá? Mas vocês podem também retirar isso do texto. Existe um espaço entre olhar nos olhos e um nome na tela. E aí, em inglês, ficaria assim, ó. There is a space between the eyes and a name on the screen. Screen é tela, tá? Então, letra D. What does he say about technology? O que ele fala sobre a tecnologia? Aí já está lá no segundo parágrafo. Eu até vou colocar ele aqui todo para vocês, tá? Em português. Então, no segundo parágrafo, ele fala sobre a tecnologia. E aí ele, né, descreve e vai falando. Olha só. All this technology we have, it's just an illusion. Toda essa tecnologia que nós temos é uma ilusão. Olha lá. E aí ele começa a descrever. Ilusão de quê? Olha lá. Of community, companionship, a sense of inclusion. Então, de comunidade, de companheirismo, de inclusão, né? Essa é a ilusão que a gente tem que essa amizade virtual está trazendo para nós, mas na verdade, né, isso não acontece de coração, né, realmente. E aí ele termina falando assim: Yet when you step away from this device or delusion, you awaken to see a world of confusion. Então, quando você acorda, né, dessa ilusão aí você vê que tudo isso é um mundo todo confuso, né? Que você tem 422 amigos, mas você não conhece ninguém. Então, vamos lá. Ela é uma ilusão, é o que ele fala da tecnologia. Em inglês, tá lá no texto, olha. It's an illusion. Aí na questão continuando aí sobre essa reflexão que a gente estava fazendo, how does he describe the technology world? Aí, o trecho em português, né? Esse segundo parágrafo aí, quando ele fala, né, que essa tecnologia é uma ilusão e que depois que a gente acorda disso aí, a gente vê que tudo é uma confusão, né? Então, como é que ele descreve a tecnologia do mundo? É um mundo de confusão. Em português, em inglês, it is a world of confusion. Está lá no texto também, na última linha. Nesta questão 3, você pode escrever, né, uma frase em português para te ajudar. A gente vai ler o enunciado aí, tá? E aí, para te ajudar, você escreve primeiro em português e depois passa para o inglês, tá? Pode usar o dicionário virtual ou manual e vai tentando usar aí as palavrinhas que você já conhece, né? Tenta fazer sozinho primeiro, sem usar o dicionário, e depois, se precisar, você coloca só uma palavrinha ou outra que você precisa, tá? Então, o enunciado diz assim: a partir das leituras já feitas deste material de língua inglesa, escreva frases ou um pequeno texto em inglês para orientar as pessoas quanto ao uso excessivo de celulares e mídias sociais. Então, eu tenho uma imagem, né, com o celular cortado, ou seja, não pode, né? E aí vocês vão tentar escrever aí, diante dessa imagem, uma frase alertando, né, as pessoas que elas não devem usar excessivamente o celular e as mídias sociais. E aí, como é que você pode fazer isso? Eu vou colocar aqui um exemplozinho, tá? Só uma ideia, mas aí cada um coloca a sua, tá?
Olha só, por exemplo, tem gente solicitando sua amizade dentro de casa. Curta esse momento, porque às vezes a gente está, né, dentro de casa, tem lá 4, 5, 6 pessoas, né, ou sentados numa mesa, num restaurante, a gente vê muito isso, né, as pessoas todas sentadas na mesa, cada um com o seu celular e ninguém nem olha no olho de ninguém. Então, às vezes tem uma pessoa sentada do seu lado, querendo sua amizade verdadeira, né, que vai ser construída para o resto da vida, para ser seu companheiro, às vezes, para o resto da vida, e você não enxerga porque você está o tempo todo no celular. Então, pensem nisso, né, dentro da casa de vocês, no meio em que vocês vivem, e aí pensa numa frase aí que vai alertar essas pessoas para isso, tá? Não precisa ser igualzinho essa minha, não. Então, there are people asking for your friendship at home. Enjoy this moment. Eu espero, então, que tenha ajudado vocês mais uma vez, né? E que vocês refaçam essas atividades seguindo o passo a passo, sejam curiosos sempre, estudem, pesquisem, usem muito o dicionário, tá? Take care and stay at home and see you soon. Bye!